Gente, primeiramente você tem que convencer o teu coração das verdades. Porque eu vou dizer muitas coisas que vocês não vão acreditar, devido à religiosidade. Muita gente pensa assim, que essas coisas ruins que acontecem na humanidade, na nossa vida, são permissões de Deus, que Deus permitiu. Aí que vem o problema, gente. As pessoas começam a usar a passagem do Antigo Testamento, lá da Velha Aliança, mas e Jó? Esquece da obra consumada da cruz. Não entende o contexto do que foi falado lá na Velha Aliança. E é isso que eu tenho que tirar do seu coração. E muita gente pensa: eu não devo ler, então, o Velho Testamento? Sim, você tem que ler, é muito importante. Toda a palavra de Deus é maravilhoso, mas você tem que ter no seu coração que está consumado. Isso tem que estar muito claro na sua alma. Muitos pensam assim, muitos pensam que é permissão de Deus. Gente, eu já pensei assim. Eu pensei assim quando eu perdi meu irmão. Eu já pensei assim. E muita gente pensa assim, pensa que é permissão de Deus. Só que depois o Espírito Santo, ele me revelou a verdade. É ele que revela a verdade. Eu cheguei onde eu cheguei por causa de mim. Se aconteceu alguma coisa ruim comigo, foi por causa de mim. Se eu perdi meu emprego ou você perdeu seu emprego, é por incompetência sua. Aí você fica se fazendo de coitado, falando que é permissão de Deus. Se você perdeu seu casamento, também foi culpa sua. Foi por culpa do casal. Aí fica nessa história que foi Deus que permitiu. Enquanto você não assumir a sua responsabilidade pelos seus erros, meu irmão, minha irmã, e não caminhar pela obra consumada da cruz e entender verdadeiramente o que Jesus fez por você, você não vai sair do lugar. Quantas pessoas frequentam vários templos físicos há 10, 20, 30 anos e têm uma vida miserável? Vida miserável, eu não estou falando só de vida financeira, não. O marido bate na mulher, os filhos todos desnorteados da vida, usando droga. Por que, gente? Sabe por quê? Porque a religiosidade ensinou a orar tudo errado. A religiosidade, ela não quer perder o fiel. E a gente tem que desobstruir o nosso coração. O nosso coração, ele tem que ser convencido disso. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas pensam assim, que muitas coisas ruins e permissões foi Deus que fez. Isso condena Deus a ser um Deus mau. Porque se seu marido saiu de casa, é ruim. Então o que Deus fez para você é mau. Então ele é um Deus mau. Não, mas que ele permitiu para que eu aprendesse. Gente, para com essa imaturidade. Mas ele permitiu porque eu me aproximasse dele. Gente, Deus, ele nunca vai te obrigar a se aproximar dele. Você vai, se você quer, você tem livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolha. Deus não vai contra o caráter dele de generosidade. Nunca ele vai fazer isso. Olha só que incoerente. Aí você, por exemplo, Deus permitiu, você acha que Deus permitiu que o teu marido fosse embora de casa. Para ele, de alguma forma, para onde ele foi, ele ser trabalhado no coração dele e você aí no seu coração. Para que Deus depois restaure a união. Muitas pessoas pensam assim, gente. Muitas pessoas pensam assim. Aí você fica aqui orando, tudo errado. Orando, tudo errado. Quebra coração, Senhor. Quebra coração de pedra e transforma em coração de carne. Aí pega aqueles versículos isolados da palavra, que faz bem ao seu ego, e começa a profetizar, virando a noite. Gente, eu fiz isso no meu deserto. Aí se Deus permitiu que a pessoa saiu da sua vida, aí depois você vai orar para que a pessoa que fez o mal, que é Deus, que tirou a pessoa da sua vida, aí você vai orar intensamente para ele, para a pessoa que ele tirou da sua vida voltar. Gente, é incoerente demais isso. É totalmente fora de noção essas coisas. Você está com um problema financeiro, por quê? Será que você não gasta muito? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A gente faz as coisas erradas e depois quer que Deus arruma. A gente não se apropria da provisão que Deus já deu.
Você tem que se apropriar da provisão que Deus já te deu. Ele já te deu tudo, inclusive na provisão. Ele fala, não andeis ansiosos por nada. Ele fala, por que você está ansioso, meu filho? Olha os pássaros aí, não falta nada para eles. Eu não deixo faltar nada para os pássaros. Jesus fala assim, os pássaros estão aí, eles não passam fome. Os lírios do campo, uma roupagem mais linda do que a maior roupa que Salomão já usou. Eu cuido dos lírios, eu cuido dos passarinhos, e vocês que são filho, eu não vou cuidar? E a gente fica ansioso, e a gente fica preocupado, e a gente contraria tudo que Deus prometeu, que Jesus falou. Aí ele fala, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aí a gente fica que nem doido, orando, pedindo, Senhor misericórdia, sendo que ele renova a misericórdia toda manhã. O grande problema é esse, gente, nós não tomamos posse do que já é nosso. Gente, uma coisa que tem que ficar muito claro na sua mente. Deus não está irado com o mundo, não. Talvez você possa estar irado com o mundo, mas Deus não está. A ira de Deus foi colocada tudo no Filho dele. Isso está escrito em Isaías, gente. A ira de Deus foi jogada tudo no Jesus. Tudo em Jesus. Ele colocou isso no próprio Filho. E o que a Bíblia nos ensina é que através de Jesus Cristo, Deus quer reconciliar o mundo a Ele mesmo. A Deus, a Ele. Então por que se Deus estivesse irado, Ele ia querer reconciliar as pessoas? Então muita coisa incoerente, que é a religiosidade, tomou conta do coração das pessoas. Ele colocou toda a ira sobre Jesus para que agora o mundo pudesse se reconciliar. Então a gente precisa aceitar essa ideia diabólica de que oração não é convencer a Deus a resolver os nossos problemas. A oração não vai convencer Deus de nada, porque Ele já está convencido. Gente, está consumado. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Gente, é muito incoerente isso. Muito incoerente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que isso quer dizer, gente? Que todo homem seja salvo. Deus quer que todo homem seja salvo. Aí a gente acha que através da oração nós temos que convencer a Deus a trazer avivamento. Mas Deus está tentando convencer a nós que o avivamento já está no nosso coração e a gente fica pedindo avivamento. Esse avivamento já está em nós, meu irmão, minha irmã. Só que a gente não toma posse. Cadê nossa fé? Você precisa mudar essa mentalidade, gente. Gente, tem que tirar do coração que a oração é a convencer a Deus de algo. Tira isso do seu coração. A oração não é para convencer Deus de nada. Eu vou ser repetitiva. Deus nos deu a mensagem da reconciliação. Deus nos deu a mensagem da nova aliança. Aí você pode falar, Yara, mas por que a gente ora? É uma boa pergunta. E eu vou responder de acordo com as séries de lives, porque é um assunto bem amplo. A oração é algo extremamente importante, mas nunca, hoje eu quero que isso fique claro no seu coração. A única coisa que eu quero que fique muito claro no seu coração, a oração não é uma tentativa de convencer um Deus irado, que as pessoas acham, de fazer coisas boas. Porque se Ele permite fazer coisas ruins e depois a gente permite Ele fazer coisas boas, gente, isso não é oração. Porque Deus não está irado. Gente, Paulo fala nas escrituras sobre o evangelho glorioso de um Deus bendito. Gente, o evangelho é algo glorioso. E essa palavra bendito, no original grego, significa feliz. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos as boas novas e gloriosas de um Deus feliz.
Mas as pessoas têm uma ideia de que são más notícias de um Deus irado. Então, notícias ruins como o coronavírus não se cabe ao convencimento para que um Deus irado resolva. Não é isso, gente? Declare assim, na sua vida. Declare assim, meu irmão, minha irmã. Eu tenho as boas novas da nova aliança, de um Deus que é super feliz, porque Ele colocou toda a sua ira sobre Jesus Cristo e agora Ele pode reconciliar o mundo. O que Jesus fez na cruz foi o suficiente, meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça disso. Outra coisa eu não quero que você esqueça. A moeda do céu não é a intensidade. A moeda do céu é a fé. A maioria dos cristãos peca. Eu não quero que você se escandalize agora. Mas você sabia que tem muitos cristãos que pecam quando ora do que qualquer outra ocasião? Chocante isso, né? Sabe por quê? Olha o que diz em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Se você está orando errado, intensamente, pedindo para Deus, Senhor, restaura meu casamento, restaura meu casamento, restaura meu casamento, isso é falta de fé e você está em pecado. Se você está fazendo essas orações intensas, desesperadas para Deus, para convencer Ele a fazer algo bom para você, você está orando errado, você está em pecado, gente. É chocante isso, né? Então, se você ora assim, isso não provém de fé, meu irmão, minha irmã. Você pecou. Não se escandalize, não. Sabe por quê? Isso está escrito na palavra. Falei agora, Romanos 14, 23. Gente, hoje, quando eu tenho alguma preocupação, é muito raro de acontecer isso. É muito raro. Eu pego essa preocupação, meu irmão, minha irmã, se você não faz isso, misericórdia. Vem uma preocupação, uma ansiedade no meu coração. Eu pego aquela ansiedade, lanço sobre ele, diz na palavra, 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade e preocupação, porque é ele que cuida de vós. Senhor, eu estou com essa preocupação. Na sua palavra diz, para eu lançar sobre você. Gente, lançar não é você fazer assim, A gente entrega para Deus e fica assim, Ele pega numa ponta, você na outra, mas não solta. Entrega para Ele, vira as costas e vai falar sobre o seu problema para alguém. Você anulou sua oração na hora. Você tem que fazer assim, Você lança, solta. Soltar, lança, solta, joga. Senhor, essa preocupação, toma, Senhor. Aí diz que Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando você está preocupado e ansioso, você está sem paz. Isso é óbvio. Aí então você lança sobre ele. Senhor, toma aqui a preocupação. E não fala mais no assunto. Senhor, meu marido saiu de casa. Tá aqui, toma. Aí você fala assim, Senhor Jesus, obrigado pela paz. Se Jesus já te deu a paz, você tem que só agradecer. Você não tem que pedir paz. Porque Ele já deu, para que você vai pedir algo que Ele já deu? Aí você lança a preocupação e fala assim, Jesus, muito obrigado pela paz que o Senhor me deu. Eu te agradeço e eu me aproprio dela. Você lança a preocupação e apropria-se da paz. É assim que eu faço, gente. A minha vida mudou. E aquele assunto que eu entreguei para papai, eu não sei o que vai acontecer, porque eu tenho fé que vai acontecer o melhor. Sabe por que vai acontecer o melhor? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo meu Deus. Então, independente do que vai acontecer, vai cooperar para o meu bem. É isso, gente. A gente tem que tomar posse e viver a palavra. O problema é que a gente não crê no que nós lemos. Meu irmão, minha irmã, então, o que é a fé, gente? Eu vou fazer depois séries só de fé. O que é a fé? A fé é as substâncias das coisas que você espera e a evidência das coisas que você não vê. Ou seja, quando eu lancei aquilo para papai, no meu coração, eu tenho fé que vai acontecer o melhor, independente do que seja, meu irmão, minha irmã. Eu me aproprio da vitória, independente
independente de como venha. Porque quando vier, vai vir o melhor. Porque tudo que vem de Deus é o melhor. Meu irmão, minha irmã, se você ora e entrega com fé para o Senhor, lança sobre ele, se apropria da paz, aí você tem paz para esperar. Espera com uma atitude santa, criando uma intimidade com o papai. Agora, o grande problema, gente, o que tem que acontecer através da fé? Você não vai ver o resultado daquilo que você orou imediatamente, mas você tem a certeza absoluta no seu coração e tem a certeza completa que isso já é teu pela fé. Tem tanta coisa que eu tenho vivido pela fé e tem acontecido, e gente, tem sido muito melhor do que eu pedi, do que eu imaginei e do que eu entreguei para ele, porque é sempre melhor do que Deus dá. O que Deus dá é sempre melhor, gente. Só que você tem que estar convencido de que aquilo que você orou não é seu. Você não orou em fé, mas você orou por aquilo, só que você está angustiado, você não orou em fé, você não entregou para ele. Então você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, está passando por uma situação, lançou sobre ele e não para de falar no assunto, você não tem fé, você não entregou. Então muda essa mentalidade, entrega, se apropria da paz e deixa ele fazer o trabalho dele, deixa Deus ser Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas você, quando orares, entra no teu aposento e quando fechar a tua porta, ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te publicará, te recompensará publicamente. E não use vãs repetições na oração, como os gentios, porque eles pensam que quanto mais falares, eles serão ouvidos. Gente, a minha oração hoje é contemplativa, na paz, abraçando Jesus, conversando com ele, passeando com ele numa praia, sentindo o amor dele, passeando com ele no jardim, até que nada mais importe. Quando Jesus for para a sua vida, ele for o principal, até que nada mais importe, você vai ver o sobrenatural de uma forma incrível na sua vida. Jesus diz para a gente não usar de repetições nas orações. Quando você for orar, enfatize somente os problemas. Sabe qual é o problema? A gente, quando tem problema, a gente vai orar. Em vez de lançar aquela preocupação, a gente fica repetindo. Campanha de oração, 14 dias. Orando pelo mesmo assunto, gente. Isso não provém de fé. Gente, o céu não está focado no problema. O céu está focado na solução. Oi, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui na sequência de live Está Consumado, tá? A gente vai estar vendo a continuidade da Nova Aliança, tá? E eu já entreguei 5 vídeos para vocês, já está no canal, tá? E eu peço que vocês assistam os vídeos nas sequências, tá? Os vídeos, eles estão enumerados. Procura assistir na sequência, tá? E, gente, o que eu vou entregar hoje pra vocês vai chocar vocês novamente, tá? Só que a minha intenção não é ficar chocando vocês, tá? O que eu tô fazendo tô tentando ensinar vocês a orar de uma forma correta dentro da Nova Aliança, tá? Que vocês sintam uma alegria, uma paz que vocês jamais pudessem imaginar que existia, tá? Isto eu estou vivendo na minha vida hoje e eu espero que vocês vivam na vida de vocês uma vida de oração divertida, alegre, que dê alegria de orar, que vocês queiram orar a todo momento da vida de vocês, tá bom? Que vocês vão pro mercado, queiram orar no banheiro tomando banho, ou na cozinha fazendo um almoço, ou limpando a casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro. Não importa onde você estiver, você vai estar sempre orando uma oração de alegria, tá bom? Essa é a minha intenção de estar entregando essas lives aqui pra vocês, tá? Gente, a mentalidade da velha aliança
é que a pessoa, ela tinha que ficar orando com mais intensidade. Tá? Eu quero entregar para vocês aprender a orar de acordo com a nova aliança. Tá? A oração não é nada mais do que você alinhar o seu coração com o coração de Deus. A oração é o alinhar do seu coração com o coração de Deus. Essas revelações, ela foi muito impactante para mim. Aí eu pedi para o Espírito Santo me ajudar e me ensinar a orar de acordo com o que está consumado. A ler a palavra, a estudar em cima dela com os olhos da nova aliança. E para que eu fizesse tudo isso, eu fui guiada pelo Espírito Santo. Agora, meu irmão, minha irmã, você não é obrigado a fazer nada do que eu estou falando. Eu só quero que você viva uma vida abundante. Uma vida de oração divertida. Muitas pessoas pensam que a oração é apenas se render numa atitude passiva. A oração, ela não é uma submissão passiva. A oração é ir, sabe para onde? É ir para esse lugar onde o meu coração se alinha com o céu. A oração não é uma passividade. A maioria ora de acordo com a passividade, com uma submissão. A maioria das pessoas transforma a oração de uma vida de submissão, uma vida de derrota. E basicamente é por isso que a vida de oração das pessoas é terrível. A vida de oração é ruim. Sabe por quê? Na verdade, elas vão tentar de alguma forma a convencer Deus de alguma coisa. E a grande notícia é que ela não vai conseguir a convencer a Deus. Elas não entendem que Deus já está convencido, está consumado. Mas, Yara, então o que eu tenho que fazer? A verdade, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar o seu coração no que o céu já declarou que é uma verdade. Você tem que alinhar o seu coração com a verdade, por causa da obra consumada da cruz. Aí você vai falar, o que é isso, Yara? É quando você, ou seja, quando eu e o céu nos juntamos e todos os poderes e recursos que tem no céu se tornarão meus. E com oração, eu vou liberar todos esses poderes aqui na terra. Você está em Cristo, meu irmão, e você vive nas religiões celestiais em Cristo. Você vai alinhar o seu coração. Aí você vai atrair para você os planos que já são seus, que já estão prontos no céu. Gente, a gente precisa tirar da cabeça essa teologia errada de pensar que a gente tem que convencer Deus a fazer coisas por nós. Eu vou te dar uma chave agora, outra chave. A oração não é sobre você. A oração é sobre Ele. É sobre o seu Criador. A oração é sobre o seu amado. A oração é sobre o seu noivo. A oração é sobre o seu melhor amigo. É tudo sobre Ele, não sobre você. E a gente foca as nossas orações em nós, em nossos problemas. Meu irmão, minha irmã, quando você entender verdadeiramente isso, a oração, vocês vão resolver todos os problemas da sua vida. E a oração vai se tornar uma aventura. Sabe por quê? O Criador do universo, Ele vai estar te convidando a fazer coisas que Ele já liberou para você. Ele vai estar chamando você para descobrir a história que Ele já fez sobre você. Ele quer que você manifeste esta história aqui na Terra. Gente, é incrível o que acontece. Agora o tema da live é sobre isso que eu quero falar agora. Existem muitas frases religiosas que nós temos que tirar do nosso coração e da nossa mente. E as pessoas usam constantemente essas frases. A gente precisa abandonar isso. E eu usei uma delas
durante muito tempo na minha vida, usei elas no meu deserto. Gente, Deus está no comando. Gente, eu usava muito isso. Eu falava muito isso. Eu não estou julgando se você fala ou não. Eu falava e eu não tinha noção do que eu tinha falado. Eu quero que você entenda o contexto que tem por trás dessa frase. Deus está no comando. Gente, essa é uma afirmação horrível, terrível. Sabe por quê? Porque essa frase faz com que Deus seja alguém terrível. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Se Deus está no controle, quer dizer que se Deus está no controle, Ele teve a intenção de criar o coronavírus. Mas o coronavírus não tem nada a ver com Deus, gente. Eu sei que as pessoas religiosas vão falar que Deus é soberano. É óbvio, Deus é soberano. Presta atenção no que eu vou te falar. Mas a soberania de Deus não vai se expressar da forma que Deus faz o que Ele quiser. Você sabia que Deus ele não pode fazer o que Ele quiser? Aí você deve ter chocado agora, né? Mas eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Continua me ouvindo, para depois tirar qualquer tipo de conclusão. A Bíblia fala que Deus não pode mentir, não é isso? Está escrito. Então é possível que Deus minta. Isso é um ponto. Pois isso vai contra a própria natureza dele. Então Deus nunca vai contra a própria natureza dele. Ele nunca vai contrariar ele mesmo. Até agora está no ponto, né? Olha isso. Deus é eterno. Deus é soberano. Tudo isso é verdade. Então, por que Ele é soberano, Ele tinha liberdade de fazer o que quisesse com a terra. Não é isso? Só que na soberania dele, o que Ele fez? Ele escolheu a entregar a terra aos homens. Gente, olha o que diz no Salmo 115:16. Os céus são céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Se Deus deu a terra aos homens, Ele não pode intervir, gente, e fazer o que Ele quiser. Porque na sua soberania, como a gente falou agora, Ele decidiu dar a terra aos homens. Você consegue entender isso, gente? Isso foi revelador para mim, mudou minha vida. Aí você pode ver essa entrega da terra aos homens. Sabe onde está escrito isso? Lá em Gênesis, capítulo 1. Leia. Agora continua comigo. Se Deus, em sua soberania, deu a terra ao homem, quando Ele fez isso, se Ele começar a intervir na terra de maneira livremente, o que iria acontecer? Ele estaria indo contra a sua própria justiça, contra a sua própria natureza. Ele estaria mentindo. E Ele não mente. Ele deu a terra aos homens. Gente, se isso for revelado no teu coração, é o suficiente. Você não precisa ouvir mais nada da live. Eu vou te explicar de uma forma bem prática, para você entender isso definitivamente.